Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui mais um pedaço aqui, provavelmente o final, do linha de passe mesa redonda de ontem, que cobriu aí a derrota do Flamengo por Independiente Del Valle por 1-0 lá na altitude lá. E vamos trocar de janela? Te lembro aí de pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho quando se inscrever. Sempre comente no vídeo, seu comentário ajuda demais o engajamento do canal aqui, o canal subir no algoritmo do YouTube. Então comente nos vídeos, é importante demais. Nem que você não quero falar sobre o vídeo, beleza. Me diz só de que cidade e que estado você é pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E agora, vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. Jogadores falaram depois da derrota e a gente vai ouvi-los. Melhorar esse passe de bola que hoje não aconteceu no jogo aqui. Você acha que a altitude que atrapalhou o adversário, como é que explorar isso no jogo da volta? Sim, sabemos que é muito difícil jogar aqui, né? A gente fez um grande desgaste fisicamente, então na hora de jogar a gente ficou devendo um pouquinho. Sabemos que é um resultado complicado, mas a gente com certeza vai revertir lá no Maracanã com a nossa torcida. Esse time tem ponto fraco, esse time do Independiente Del Valle, que vocês podem explorar? Não, é um bom time, que gosta de jogar com a bola, né? Então a gente lá vai ter que tirar isso deles e mandar o jogo. O Flamengo hoje teve muita dificuldade de tocar a bola e tomou muita pressão no segundo tempo. Você acha que foi o adversário, a altitude, o campo, a chuva? Como é que você analisa essa derrota? Foi um conjunto de tudo. Não fizemos um grande jogo, tampouco um bom jogo, eu acho. O adversário teve muito mais controle de posse de bola, muito mais inteiro dentro da partida. Aí a gente pode falar de inúmeros fatos, mas cabe a nós que não fizemos um grande jogo e temos a segunda volta para tentar fazer melhor jogo, sair com a vitória e buscar o título. Obrigado, meu velho. Vidal, como é que você analisa esse resultado? O Flamengo não fez uma grande apresentação, mas tem a altitude. O que você acha que atrapalhou o Flamengo ou o adversário? No, jugamos contra un gran adversario, que es muy difícil jugar acá, la altura la sentimos un poco, pero nada, quedan 90 minutos ahora con nuestra gente, en nuestra casa, tenemos que darlo vuelta y quedarnos con esta copa. O que você sentiu desse time do Independiente Del Valle que dá para explorar no jogo da volta? Sí, es un equipo que saca provecho a la altura, que juega muy bien, pelotas largas, tiene jugadores rápidos, pero nada, a tratar de mejorar nomás, tenemos varios días para recuperar. E com nossa gente temos que ganhar. Todos elogiaram que você foi o melhor em campo do Flamengo. O que você acha aí nessa volta, comandando o time até orientando? Sí, muchas gracias. Estoy cada día mejor, preparándome de la mejor forma. El equipo también cada vez se siente mejor. Si uno se pone a pensar, los últimos partidos que hemos jugado, fuimos a jugar a Marruecos, después jugamos allá a 3 horas de casa, ahora venimos a jugar acá a Ecuador. Ha sido difícil, pero tenemos 7 días para dar vuelta a esto y tenemos mucha confianza en lo que va a ser este año. Tá, e o Vidal, ele engata a primeira, aí fica mais difícil. Pô, mas ele tá ficando cada vez mais fácil de entender ele. Acho que ele tá começando a meter umas palavras de português no meio do espanhol dele, então até que deu pra entender. No começo, quando ele chegou, era quase impossível. Difícil a gente entendê-lo, mas ele ficou feliz com a ideia de que ele foi o melhor em campo. O Vidal foi o melhor em campo. Você gostou dele jogando com o Everton Ribeiro? Porque o Vitor Pereira já estava separando os dois jogadores. E a terceira vez do Vidal titular em campo. Ele pode ter ganhado a titularidade ou ele pode ganhar essa titularidade, Léo? Que é a melhor maneira, né? E não fazendo o que ele fez outro dia, aquele papelão no banco de reservas, Sim. né? Acho que O presente dele foi ganhar a titularidade. Se alguém chegou... Não, acho que se alguém chegou nele e falou, pô, não é legal isso aí, mas principalmente o que ele está fazendo dentro do campo. E para o Flamengo funcionar sem bola, ele precisa desse tipo de vigor, desse tipo de disposição que ele demonstrou hoje. E ele fez uma falta de amarelo, claro, ali no primeiro tempo, mas continuou jogando com o amarelo e da posição dele é sempre um risco, você está sempre sujeito ali a cometer uma segunda falta de cartão, ser expulso. Eu acho justo o reconhecimento dele no jogo de hoje. E consigo até entender que o VP teve a confiança em mantê-lo em campo com o amarelo, por achar que não valeria a pena deixar de tê-lo ali, entendeu? Então, acho que atuações como a de hoje vão fortalecer uma candidatura dele. E quando a gente falou de Gerson, o Gerson tem que obrigatoriamente ser titular? Se é para todos os melhores jogarem, o Flamengo tem mais que 11 jogadores aptos a jogar, né? Então, acho que essa é uma disputa que o Vidal pode trazer pro lado dele com esse tipo de entrega de hoje. Né? E é engraçado, né, Léo? Porque quando chega o Gerson, acho que não houve muita discussão a partir do momento que ele ia jogar. Ninguém nem discutiu a possibilidade dele disputar uma posição, dele brigar pela posição com o Vidal, por exemplo.
por aquilo que o Vidal não tinha feito no ano passado. Então eu acho que é interessante demais para o Flamengo ter um Vidal na sua melhor forma. Claro, melhor forma possível para um jogador de 35 anos. Sim. Ele não vai ser mais o melhor Vidal que a gente já viu na carreira dele. Mas um Vidal bem, ele pode ser muito importante e acho que a gente não pode desconsiderar o fato de que o contexto hoje, né, principalmente pela altitude, era um contexto difícil. Era um contexto complicado. Ele falou isso na entrevista. Eu devo aguentar metade ali do segundo tempo, eu devo sair. Ele fala sobre isso em entrevista antes do jogo. E ele faz um grande jogo, né? Então eu acho que isso foi muito legal. Se tem alguma coisa boa do Flamengo hoje, mais do que, né, as possibilidades criadas jogando na transição rápida, como disse o VP, eu acho que se tem algo de legal para o Flamengo foi a atuação do Vidal realmente, porque ele de repente se coloca não só como uma eventual alternativa para o Gerson, que também até agora não entregou aquilo, né, que a gente já viu ele entregar na primeira passagem pelo Flamengo, como até mesmo para uma alternativa para entrar no time ao lado do Gerson e você ter um meio-campo mais marcador e tudo mais. Então acho que esse foi um ponto positivo, sim, para o Flamengo. Quando o Vitor Pereira fez isso, geral criticou. Ele entrou ao lado do Gerson, meio campo mais marcador. O Vitor Pereira botou numa partida aí, Thiago Maia, Gerson e Vidal. Mano, nossa, não pode o Flamengo jogar com 3 volantes, tá maluco? Como é que tira o Everton Ribeiro desse time? E isso porque era um jogo do Carioca, hein? Era um jogo do Carioca, não era jogo importantíssimo, não. O que ele fez hoje, né, por exemplo, várias vezes a questão da exposição dos lados. Ele foi um auxílio para o Ayrton Lucas fundamental. Isso. Né? Várias vezes o Del Valle atacava por aí e graças às coberturas dele não ficava tão exposto. E o Everton faz do lado direito, de alguma maneira. E pensando naquilo que o Vitor falou sobre os problemas desse sistema, tá claro que era uma determinação dele para o Vidal jogar mais por ali defensivamente, prestar atenção e ajudar o trabalho de marcação junto com o lateral por aquele lado. A gente tem os números do Vidal hoje, a gente pode colocar na tela para a gente falar mais. Foi o melhor? Você achou que foi o melhor em campo, Mar? E você acha que ele pode estar ganhando a titularidade? Acho que ele foi o melhor em campo do Flamengo. Em campo como um todo, não, mas acho que tá lá em cima. Foi um dos melhores. Olha o ranking no time. Sim. Desarmes 7, duelos vencidos, ações defensivas, passe certo. Ou seja, tudo que a gente imagina que o Vitor Pereira pediu para ele, ele cumpriu. E cumpriu como primeiro no ranking do time, Mar. Ele foi muito bem, sim. Acho que tem um outro jogador que a gente vai ter que acabar falando também, e que o outro que saiu exercia muito bem a função, é que apoio, velocidade pelo lado é só na esquerda, né? Na direita não tem mais. E essa também é uma outra questão. Vamos falar um pouquinho do Santos. Também tem uma coisa em relação ao Vidal do ano passado, é que o time era encaixado, então ele não tinha a oportunidade de chegar e tomar a titularidade do João Gomes, por exemplo. E o João Gomes ia muito bem e aí ficava mais difícil para ele. Ficou mais fácil nessa temporada com o Vitor Pereira e o Vitor Pereira fazendo seus testes. E ele tem passado nos testes, veremos o que é que vai acontecer na próxima partida, porque ele ainda está se organizando. Vamos falar do Santos. Achei o Santos muito inseguro em alguns pontos da partida. No gol, achei também no gol que depois foi anulado. Achei também que ele erra, ele vai bem esquisito ali. Ele passou essa insegurança para o time? Eu não sei, assim, a gente tem que ouvir o que ele vai falar em relação à altitude. A velocidade da bola, né? Ninguém sente tanto quanto o goleiro, ainda mais porque choveu o jogo todo, a bola molhada o tempo todo, o gramado evidentemente molhado também. Isso não significa dizer que ele não falhou, principalmente no lance que seria o segundo gol e que depois, corretamente, foi retirado do placar. Esse jogo é um pesadelo. Mas é um pesadelo para o goleiro não adaptado. Para adaptar, tem que chegar duas semanas antes. E o goleiro é quem mais tem que se acostumar a uma bola que vem diferente, que se comporta de outra maneira e estoura tudo na mão dele. Não fez um bom jogo, é claro que não, mas... A questão a gente estaria discutindo isso se fosse um goleiro cujas atuações têm sido impecáveis e indiscutíveis na temporada. Acho que é isso. Não dá para condenar o Santos pela atuação de hoje. Porque, pelo que os companheiros já disseram, é um jogo muito diferente. Tudo é muito diferente. Mas talvez, eu acho que o Santos não esteja no nível que se imaginou que ele fosse estar hoje no Flamengo, nessa altura da carreira dele, nessa altura da passagem dele pelo Flamengo. Mas tá longe de ser um problema, né? Eu acho que a questão é essa. Você tem tantas coisas
para olhar para o Flamengo, tanta coisa para arrumar, que não dá para começar... Porque senão acontece aquilo que muitas vezes acontece no futebol brasileiro. Você começa a procurar, e claro que hoje o dedo ele é apontado muito para o Vitor Pereira, mas acho melhor o dedo ser apontado para o Vitor Pereira do que se buscar o bode expiatório dentro de campo, verdade. como muitas vezes aconteceu no próprio Flamengo, né? Com o goleiro, como muitas vezes aconteceu um pouco mais atrás com o William Arão, com tantos nomes que foram tantas vezes apontados como, né, os vilões, e não eram vilões ali solitários, quer dizer, não eram responsáveis por aquilo que o Flamengo não conseguia fazer. Então eu não consigo olhar para o Santos e botar alguma culpa em cima dele do que não está acontecendo no Flamengo. Ele já jogou mais do que ele está jogando, mas acho que hoje ele não merece... A explicação do resultado, para mim, não passa pelo Santos. É isso. Tá. O gol em si é uma cabeçada tecnicamente perfeita, forte para baixo, de perto do corpo dele sim, mas às vezes isso dificulta para fazer o movimento, ainda mais com bola molhada. A segunda, né? Isso. É, A perfeito. segunda cabeçada. O que mostra que tem um erro maior. Então, assim, o que você não Ou deve seja, fazer... não dá pra ficar falando, se sente inseguro, ele passa insegurança, não numa partida como hoje e a zagueiro- temporada. E outra coisa, né? No meio do ano, ele vai ter Vai ter uma concorrência uma aí do Rossi, concorrência, né? uma concorrência bem pesada. E aí ele vai ter de mostrar até lá quem é o Santos e quem é o Santos de 2023, né? Ele poderia ter feito uma defesa monumental? Poderia. Mas, assim, era muito improvável. Ô, Marra. Só para concluir rapidinho, Sim. Marcelo. É uma profissão. Hoje, à tarde, noite na Europa, nós vimos 2 dos maiores goleiros dos últimos anos. Eu começo a ficar preocupado com o Santos no Flamengo. Já liguei meu sinal amarelo pra cima dele, cara. Anos do futebol mundial verdade. cometerem falhas grosseiras. Quando é o atacante, ele perde um gol na pequena área, a bola seguinte chega, ele cumprimenta, faz o gol, é só o que vai se falar. Tudo são flores. Né? E pro goleiro a coisa é mais difícil. Então acho que, pra sorte dele, a bola bateu na mão. Senão, se é 2-0, a bola não bate na mão, a gente estaria falando aqui que o resultado passou pelo Santos. Mas Sim. como E teria não foi o caso, passado. passado de fato. Mas acho que o gol que ele tomou não é um gol. O Léo é goleiro e aí ele é defensor dos goleiros. Sou mesmo. Ele já treinou muito como goleiro. Inclusive, a gente tem uma série muito legal. Não sei onde é que vocês podem encontrar a série do Léo Goleiro. Mas é muito legal. Eu tô falando sério. É muito interessante. O Léo passa uma semana, Léo, treinando. Foi, parte na escola do Zé, que é especializado em goleiros, e parte na base do E Corinthians. aí ele defende os goleiros. Também no finalzinho da partida, tem um lance um pouco mais polêmico com o Davi Luiz e o Ortiz. O Ortiz é expulso e a gente pode colocar. Eu também acho que não tem nada que chame muito a atenção, não, porque mereceu mesmo, né? Ele pega ali e passa... Tem o antes, né, Marcelo? Ele dá um pisão, né, o Davi Luiz ali. Mas eu acho que o amarelo e o vermelho ficou de bom tamanho. Inclusive, o árbitro vai lá, dá uma olhada no VAR. A questão e é ele o mantém. risco. A questão é o risco que o Davi Luiz correu. Porque você vai ver que ele não é um pisão, é um chute. É um chute. Ele levanta, né? Aí o árbitro vê, revê. Ali o flerte com ele agrediu ou não é muito perigoso. E o Davi Luiz é um jogador experiente. Agora, é claro que o cartão vermelho do Ortiz é merecido. Não tem dúvida. Não tem nenhuma justificativa pra você... Mas eu achei que o amarelo pro Davi Luiz ficou de bom tamanho. Eu achei, sinceramente, que quando houve o chamado lá para a revisão, o chamado fosse para a revisão... Do Davi Luiz. Do Davi Luiz, do chute que o Davi Luiz dá e que poderia eventualmente gerar um vermelho por se considerar uma agressão, né? Bom, isso a gente vai saber amanhã, né? Se a Conmebol mantiver a prática de divulgar os áudios. Mas é que pelo menos ali na comunicação da televisão Só aparece a veio confirmação do revisão vermelho, do cartão vermelho, né? E não a avaliação de um possível cartão vermelho para o Davi Luiz. Então me parece que o chamado foi para ele rever de fato o cartão pro Ortiz e aí não tinha nada que chamar, porque é aquela coisa, você pode até... Se tivesse dado o amarelo pro Ortiz, também acho que não teria que chamar para rever, para avaliar, para tentar expulsar. Aí a decisão do cara dentro de campo. Ele deu o vermelho, eu acho que nem precisava chamar para rever, poderia ter deixado o vermelho pro Ortiz direto. O VAR existe pra isso, meu parceiro. Pra rever quando os caras acham que não foi cartão. Que às vezes o juiz dá um vermelho que... o cara acha que foi critério, porque ele tá vendo ali com câmeras e opções e ângulos diferentes. Ele pode mostrar, você expulsou, mas não era pra vermelho. Essa falta aí é uma falta comum. Olhando o lance aqui por vários ângulos, vai lá conferir.
Aí o maluco vai conferir e retira o cartão. Ou ele deu um amarelo. Ó, isso aí é falta para vermelho direto, porque realmente ele deu um tapa na cara do zagueiro camisa 23 do Flamengo. E aí, entendeu? O que ele falou, que esse maluco hoje não tá vivendo um bom momento. Mas eu não achei que também foi vermelho pro Davi Luiz, não, Léo? Acho que não. E você, André Kfouri? Não, acho que não. Na do Davi Luiz tem uma bola em disputa ali. Pode ser uma chegada mais forte. E outra é mão na cara, né? Hoje em dia, a não ser que seja assim, completamente involuntário, os árbitros dão cartão. Tem que ser assim mesmo. Um outro ponto, e o Jean Oddi já falou sobre isso, ele fala que gosta da substituição e entende a substituição do Pulgar no lugar do Pedro, não é do Everton Ribeiro. O Everton Cebolinha entra no lugar do Everton Ribeiro. E você, Marra, você entende, você gostou da substituição e achou que o Flamengo respondeu ao que queria o Vitor Pereira? Não achei que respondeu, porque os números não mostraram isso, né? O Flamengo correu muito risco no final, mas a questão é matemática. Correu risco por causa da substituição? Não, acho que correu risco porque também cansou. Mas acho que o Pulgar proporcionaria um campo maior. Atrai o adversário, roubou a bola, dispara. Isso é bom, a ideia é boa, porque o jogo sim ficou sem controle. Lá e cá, lá e cá. E ele protege bem. Então acho que poderia ter dado certo. E aí não é culpa do técnico, não deu certo. Eu acho que aí você tem que somar fatores. Os outros caras estão acreditando muito. O nosso time está mais cansado, está sentindo talvez mais efeitos de altitude, não sei. Mas eu não tenho nada contra a substituição, não. E aí o árbitro ainda reclama, né? Porque o Pedro demora para sair, ele vai, bora, acelera, e o Pedro fala, calma, ele coloca a mão ali na perna. A gente ainda não tem nenhuma atualização em relação ao Pedro. Agora tem um ponto também, André, que a gente fala muito no Sport Center, que é quando o jogo fica descontrolado, ele é melhor para o time melhor que está em campo. E não foi isso que aconteceu com o Flamengo hoje. Mas aí acho que pelas condições físicas e pelo fato do Del Valle estar muito mais confortável durante o segundo tempo do que o Flamengo. E não é uma questão necessariamente de organização de equipe. O Del Valle, a gente infelizmente não ouviu o jovem técnico argentino do Del Valle falar, mas eu tenho fortes impressões de que ele sabia que no segundo tempo a questão física ia ser muito importante e o Del Valle ia poder pressionar o Flamengo, ia ficar mais com a bola, ia atacar, ia ter mais chances, como foi o que aconteceu. Então acho que nessa hora a circunstância do jogo precisa ser considerada. Segundo tempo, time brasileiro não adaptado à altitude, fica muito mais difícil jogar. E os dois times entraram para essa partida sabendo que isso ia acontecer. E aí a gente que não descansa, né? Vale lembrar isso. O Flamengo também não descansa. Eu acho que assim, é bom a gente lembrar que, na hora que ele tira o Pedro, e ele tira o Pedro por necessidade. Ele é forçado a tirar o Pedro, ele tinha o Cebolinha no banco de reservas ainda. O Cebolinha não tinha entrado. Sim. Ainda assim, eu acho que ele fez o correto, olhando para como estava o jogo. A entrada do Cebolinha, embora ele seja um jogador de muito mais velocidade do que o Pedro, é um cara que para o contra-ataque ia funcionar melhor e tudo mais, eu acho que ia mudar menos no panorama do jogo, que era um panorama negativo para o Flamengo. Não estava bem o Flamengo, não estava conseguindo ter o domínio da partida, não estava conseguindo ficar com a bola. Então eu acho que a tentativa, na hora que ele tem que tirar o Pedro, de dizer, vou colocar o Pulgar, faz sentido. E aí é o que disse o Marra, porque senão assim, se a gente for dizer o técnico acertou, o técnico errou, baseado no que acontece depois dentro de campo, é muito fácil. Lógico. Agora, tem uma lógica na substituição dele. Não era nenhum absurdo a substituição e acabou que não mudou realmente o jogo, pelo menos como eu achei que fosse mudar. Agora é curioso, né? Ele fala, o Cebola ia fazendo um gol. É a única jogada que ele limpa e bate forte. Isso. E numa sobra a bola parada. Não e o Ramírez defende. Ele teve essa chance. E nenhuma outra. E a do Gabigol no primeiro tempo, né? Também teve isso. Ô Léo, quais as substituições que o Vitor Pereira deveria ter feito? Ele não gastou as 5, né? Ficaram 2 ali. O que você acha que ele deveria ter feito? Eu acho que, no mínimo, ele deveria ter pensado em colocar sangue novo, né? Substituir um pelo outro desde que tivesse descansado. Exato. Ou pelo menos, assim, mais força pelos lados do campo, já que o meu ponto é, se ele pensou num jogo de transições, ter atletas mais inteiros, mais descansados para fazer isso no segundo tempo, poderia ter sido mais vantajoso, né? Mas, de novo, também a gente está analisando muito do ponto de vista do resultado e poderia ter funcionado?
poderia, mas é só a questão numérica que me pega um pouco, porque é um jogo que você precisa de mais gente inteira até o final. Né? E justiça seja feita, porque eu acho que ia ser difícil ele ficar usando a altitude como justificativa e como argumentação o tempo todo, se ele não usa as 5 substituições. Claro. Mas ele não fez isso na coletiva. Pelo menos que a gente viu, ele não ficou falando, porque com a altitude é muito difícil, os jogadores estavam mortos. Claro que sem o Gerson, sem o Bruno Henrique, sem o Marinho, ele perde também alternativas interessantes no banco, que seriam jogadores que talvez entrassem se ele tivesse todo mundo à disposição. Mas ainda assim, em cima do que disse o Léo, nem que fosse para colocar o Mateuzinho, para mudar, para colocar um novo gás, que quisesse colocar numa segunda linha, o que quer que fosse. Se o problema fosse estritamente físico, ele poderia ter usado. Ele não fala o tempo inteiro de altitude, mas ele fala assim, mas é um time mais adaptado com a altitude, é um time adaptado com a... Ele só falou porque foi perguntado sobre isso. Se o cara não mete a altitude no meio do assunto, ele não teria falado disso aí. Altitude, a gente não está adaptado. Ele fala ali de uma certa forma, ali querendo justificar. Mas a gente vai para o intervalo aqui no nosso Linha de Passe e a gente volta já. Então nós vamos para o intervalo também. E falta pouquinho, então vamos encerrar por aqui mesmo. Já fui adiante aqui, não tem mais nada nesse final aqui. Então vamos encerrando por aqui. Deixa nos comentários aí de vocês, eu quero saber sua opinião a respeito do que você viu nesse vídeo aqui, do que eu falo, do que eles falaram aí. Eu achei que realmente essa derrota aí não era legal, mas quando o nosso clube, seja ele muito em forma ou não, vai jogar na altitude, a gente já espera que o resultado possa ser um pouco desfavorável. Voltar de lá com um empate nunca é mau resultado. A derrota pelo placar mínimo também não foi um resultado de todo ruim, até porque a gente sabe que o nosso time tem um poder de marcação de gols aí bem forte, principalmente dentro do Maracanã. Então eu gostaria bastante que acontecesse isso, que o Flamengo saia com a vitória na próxima partida dentro do Maracanã e levante esse troféu para espantar essa urucubaca aí para longe. Mas deixe nos comentários aí a respeito desse vídeo. Se não quiser falar sobre o vídeo, me diz só de que cidade, que estado você é. Deixe um like no vídeo aí. E é isso aí. Se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.